Quero saudar você que me assiste com a paz do Senhor Jesus e compartilhar um sonho que eu tive. Este sonho eu tive há um tempo atrás e, claro, não dá para compartilhar tudo ao mesmo tempo. Deixei para compartilhar mais à frente. Este sonho ele foi curto, né? Foi um sonho curto, pequeno, mas foi muito forte. A cena, né? Aquilo que eu vi, que eu vivi no sonho, foi muito forte. Bem, eu sonhava que eu via um monte alto, e no pé do monte, cidades, várias cidades. É como se eu pudesse ver o mundo todo no pé deste monte. E as pessoas andando, trabalhando, vivendo. De repente eu vi que, passado um período de tempo, eu vi que escurecia e era um momento de trevas, densas trevas, muita escuridão, muito escuro, né? Escuridão muito grande, eu não sei explicar. Era noite, mas parecia que a noite ali era mais escura do que o normal. E eu vi que, de repente, começava a... Eu não sei explicar. É difícil, porque às vezes o sonho não está na cronologia exata, né? Ele mostra coisas lá na frente, mostra coisas cá atrás. São informações, nem sempre em ordem cronológica ou escatológica, enfim, mas que você vai juntando e vai, né, vendo os acontecimentos, vai juntando e entendendo os tempos atuais. E aquilo, claro que há de acontecer. Mas eu vi que, de repente, as cidades começavam a pegar fogo. Fogo, 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 fogo. Tudo queimava, prédios, casas. E era no alto do monte. E eu vi que eu estava no alto do monte, só que o monte era ainda mais alto. Assim, é como se eu tivesse quase no cume do monte. Não estava lá no alto, mas estava quase no alto, né, do monte. E, e ali tinha algumas casas, mas eu via, não é que eu estava lá, eu conseguia enxergar ali. É como se eu estivesse ali, mas assim, entre o céu e a terra. Não sei explicar. E eu vi que muitas pessoas saíam das cidades no meio das chamas e se refugiavam sempre neste monte. Só que eles tentavam subir o monte até o alto, até o pico. Mas eu vi que muitos não conseguiam, porque as pessoas iam subindo. E, nossa, era muito estranho, muito forte. Destas cidades, o fogo, era um fogo consumidor, um fogo muito forte. E eu via labaredas de fogo que passavam os prédios de tão alto. Era um fogo, parecia o próprio inferno. Aliás, eu vou chamá-lo de inferno, porque vocês vão entender por quê. Porque eu vi que desse fogo saíam muitos vulto, pretos, como se fosse fumaça, sabe? Próprio um vulto, sombras, saíam, iam em várias partes. É como se espalhasse por todo mundo. E eu vi que alguns, principalmente naquele monte, subiu, eles procuravam lugares altos, onde tivesse gente se refugiando. Então eu vi que tinha pessoas se refugiando naquele monte, onde eu via, em especial, de especial modo, mas eram todos cristãos. Todas pessoas que, entre aspas, criam ou serviam a Deus, enfim, cada um da sua maneira, né? Mas eu vi que eram pessoas crentes. E elas se refugiavam nesse monte. Só que não estava lá no alto do monte ainda. Elas estavam subindo o monte ainda. Mas as suas casas, tipo assim, as pessoas não subiram o monte e lá no cume do monte fizeram as suas casas. Não. Elas fizeram as casas, alguns no pé do monte, outras na metade do monte, outras assim, pouquíssimas pessoas que conseguiram chegar até 2/3 a 3/4 do monte e fizeram a casa ali. Quase ninguém tinha conseguido fazer a casa, fundar a casa no alto do monte, literalmente no pico do monte.
É como se quanto mais alto você estivesse no monte, mais longe do perigo daquele, literalmente, aquele inferno, né? Eu vi algumas casas ali até metade do monte, 3/4, que não tinham alcançado o pico no alto do monte. Aqueles vultos eu vi que eram demônios. Eles viam como se fosse sombras, subiam assim e se materializavam em demônios. Da cintura para cima eram criaturas horripilantes, carcomidas, cheias de presas e garras, os olhos em chama. Era assustador. Metade para cima, metade para baixo, continuava como se fosse uma fumaça negra que saía daquela cidade assim, pegando fogo, como se soubesse, é como se subissem do inferno e atravessasse aquela chama inteira na cidade. E iam até essas casas construídas em volta do monte, mas que não tinham alcançado o monte, o pico. E elas conseguiram, esses demônios conseguiam pegar pessoas. E eu vi que pessoas começavam a se segurar nas casas, a clamar por Deus, pedir misericórdia, clamavam, meu Deus, não, não me deixa levar. Um se segurava no outro, clamavam, suplicavam, e aquelas criaturas, eles pegavam essas pessoas e se apoderavam dessas pessoas como se pertencesse a eles, a essas criaturas. E quando essas criaturas pegavam essas pessoas, elas é como se arrastasse elas pelo ar, assim, ó, sabe? Pelo tronco. Tomavam o tronco e as pessoas. Era uma coisa muito forte. As pessoas no ar, assim, ó, sendo tomadas por aquelas criaturas, aqueles demônios. Mas um semblante de pavor, de. Eu não sei explicar. Era uma coisa horrível. E elas não gritavam, gemiam, implorando misericórdia. E essas criaturas, esses demônios pegavam essas pessoas e arrastavam assim pelo ar, assim, e arrastava até aquela cidade que estava queimando. E é como se afundasse por dentro daquela cidade em chamas e fosse para o inferno. Mas eu via que ele não conseguia pegar todos, mas a maioria, né? Ele buscava os cristãos, até porque os ímpios já estavam lá queimando. Mas é interessante isso, porque só aqueles que estavam bem no alto do monte é que não eram pegos. Até metade do monte, um pouquinho mais, um pouquinho menos, era pego. Corria grande risco, né? A grande esmagadora maioria era pego. Só aqueles que estavam no alto do monte, lá com a casa construída no alto, no pico do monte, não eram pegas. Eram salvas. Mas foi muito forte a cena, porque eu vi gente, inclusive, até conhecida. E claro, pessoas que eu não conheço, mas o semblante das pessoas que eram arrancadas de onde estavam, elas se seguravam nas paredes, no portão da casa, na árvore, onde davam. Elas eram arrastadas como se fossem animais para o abate por essas criaturas, esses demônios que saíam, surgiam daquelas chamas na cidade, das trevas, pegavam essas pessoas e voltavam para dentro das trevas do inferno, aquelas chamas com aquelas pessoas. Todas aquelas pessoas, o detalhe importante ali é que aquelas pessoas eram crentes, conheciam ou conheceram o Evangelho. Isso mexeu muito comigo, claro, e não tem mais o que dizer. O recado que poderia, que deveria ser dado é este. Você que está ouvindo e vendo este áudio, esse vídeo, você já entendeu o que está sendo falado aqui, você compreendeu, tenho certeza, o sonho. A nossa casa tem que ser feita no alto do monte, na presença do Deus Todo-Poderoso, né? Firme na rocha que é Cristo. Não pode ser crente meia boca, não pode ser cristão, gente boa, paz e amor, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, Deus é amor, então eu posso tudo porque Ele me ama de forma incondicional. Não, não é isso. Esse conceito de amor humano, um amor frágil, débil, limitado, errante, não é o amor ágape. Se apegue com Deus. Creia, mas viva a palavra de Deus. Viva em Cristo. Ele está voltando. E muitos não estão se apercebendo, mas já estão indo para o inferno.
Que Deus possa te abençoar. Fica na paz do Senhor Jesus.